Olá, quinto ano! Vamos continuar falando de arte para corajosos, porque nós precisamos ter coragem, às vezes, em alguns momentos. Coragem para assistir um filme de terror, coragem para assistir um suspense, coragem para ver uma arte que nos intriga e que a gente não entende o significado num primeiro momento. Então, nós vimos bastante coisa até agora. Falamos da música para corajosos, já falamos da arte para corajosos, na parte artística plástica, e agora nós vamos falar de uma coisa bem interessante. Quando a gente tem uma cena e quando a gente trabalha o suspense nessa cena, certo? Nós vamos agora conhecer uma questão da cena, tá? Essa cena, por exemplo, ela aparece no início do capítulo de vocês. Tem uma pessoa que está fazendo assim com a mão e como se a tela estivesse... Elas estão no cinema, naturalmente. Como se a tela estivesse vindo na direção dessa pessoa. Esse aqui pôs as mãos na cabeça, pessoal. E essa aqui está espremendo os olhos de tanto medo. Então, com certeza, é uma cena muito difícil, uma cena forte. Essas cenas, elas podem acontecer tanto no cinema, nos filmes de cinema, quanto nas novelas, mas elas também podem acontecer no teatro. E o que é que vai garantir, na verdade, que a gente tenha esse susto nas cenas? Muitas vezes é o som, tá? Mas existem outros elementos da cena que nos ajudam a criar a sensação de medo, ou que a cena seja de suspense, seja assustadora. Por exemplo, nós vamos ver ali, olhando o rosto dos três, eles estão assistindo que tipo de cena? Nós já falamos. Agora a conversa vem, vocês vão responder para a prof. Você já pensou em quais elementos teatrais auxiliam na criação da sensação de suspense? Escreva no espaço a seguir o nome dos elementos teatrais. Tem várias coisas que podem sugerir para a gente. Qual é a finalidade dos elementos da cena? A finalidade dos elementos da cena é criar sensações nas pessoas que estão assistindo a cena. Então vejam esse caso, por exemplo. Nós chamamos de elementos teatrais de cena figurinos, adereços, maquiagem e sonoplastia. Vamos anotar para a gente não esquecer. É até bacana se vocês destacarem lá. Então, figurino, maquiagem, o que mais? Adereços, que são elementos como, por exemplo, uma faca, uma corda, um chapéu, qualquer coisa que possa me dar a dica de que aquilo pode ser um perigo. Em muitos filmes de terror que a gente assiste, a faca é um adereço que não falta, né? A faca é muito forte. E aí nós temos também um outro que auxilia muito, que nós já falamos bastante, que é a sonoplastia. A sonoplastia é justamente o trabalho com os ruídos, com o cuidado que eles têm com os ruídos, de que forma os ruídos nos assustam também. Então, para que a gente possa criar uma sensação de terror, de suspense, nós precisamos também caprichar na nossa cena. O que é a cena, pessoal? É muito interessante. A cena, ela é feita de cenários. Então, no livro vocês vão ver 2 cenários diferentes. Por exemplo, no caso aqui, ela está segurando um telefone e está muito assustada. Então, é um adereço que foi usado para deixar a cena assustadora. Já aqui é uma cena de palco, gente, tá? Então, o que vai deixar essa cena assim, tão sombria? É justamente a iluminação, não tem nada de assombroso nisso. O que aparece aqui, na verdade, é uma iluminação por trás da casa que forma uma sombra e a gente pode imaginar as coisas mais
terríveis, mais assustadoras por conta desse jogo de cena, né? Então a casa fica sombria, fica esquisita, a iluminação, ela deixa a gente meio assustada, pensando o que será que está por trás daquela casa. Então os elementos da cena, tá? E o cenário são super importantes. Tá? Então, o cenário indica para o público, gente, o local onde a história se passa. Tá? Vamos ver se vocês se lembram do jogo teatral que a professora falou para vocês já em outras ocasiões, tá? Mas nós vamos repetir. O que é um jogo teatral? Ou um jogo de cena também, né? Eu preciso determinar onde, eu preciso dizer quando. E esse quando não precisa ser no ano passado, no século passado, não. O quando pode ser se aconteceu de manhã, se aconteceu à tarde, se aconteceu à noite. Então, na cena eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Onde, quando, o que mais que nós falamos? Quem participa da cena, quem são os personagens e, por fim, o que eles estão resolvendo, tá? O que? Então, esses 4 elementos ajudam a gente a construir uma peça teatral, por exemplo. Nós vamos encenar uma peça teatral e o que eu preciso tratar? Um texto de teatro, ele tem que ter uma história, naturalmente, mas ele tem que conter as falas das pessoas e não só as falas dos personagens da história, como também tem que dar dicas do que ele vai fazer. Por exemplo, como deve montar o palco, quais são os elementos que tem que ter no palco, as luzes, que luzes que eu vou usar para deixar escuro, claro, ou deixar como se tivesse um dia lindo, tudo isso modifica. Então os teatros têm esses recursos de luz, de som, justamente para ajudar os artistas a executar muito bem a sua peça teatral. Então a finalidade desses elementos é fazer com que a gente tenha a sensação daquilo que vai acontecer. Então a sensação do medo, a sensação do suspense, né? Como é que a gente comunica isso? Existe uma autora muito boa, tá? Chamada Maria Clara Machado. Existem 2 famosas, a Ana Maria Machado e a Maria Clara Machado. Nós vamos falar da Maria Clara Machado. Em 1954, ela escreveu uma peça teatral infantil muito bonitinha, chamada O Rapto das Cebolinhas. O que é um rapto? Tá? É quando você tira alguém daquele lugar que ela está acostumada e esconde, faz um rapto. Você pega essa pessoa para si ou essa coisa para si. Então, no caso aqui, nós estamos tratando do rapto das cebolinhas. Então, vamos ler o que diz a peça. A peça O Rapto das Cebolinhas foi escrita por Ana Maria Machado, aliás, Maria Clara Machado, uma conhecida autora de literatura juvenil em 1954. A história conta o misterioso desaparecimento das cebolinhas da horta. Então, na horta tem várias cebolinhas, que são feitos de tufinhos assim, e apenas esses pezinhos de cebolinha somem. Ou seja, o rapto das cebolinhas. Então, nessa história, os personagens são... O que eu vou responder aqui das minhas questões? Onde que essa história vai acontecer? Na horta? Quando vai acontecer? Quando será? Ainda não tenho nenhuma informação, mas eu quero saber quem e o que acontece. O que acontece é o rapto das cebolinhas. Agora, nós vamos ter que definir quando e como, tá? De quem, perdão. Então, o cenário representa o local onde a história acontece. Nesse caso, o lugar é a horta, onde a história acontece, tá? Na horta do coronel. Quem são os personagens dessa história, então? Nós temos o coronel, que nós vamos colocar aqui no quem, tá? É o coronel, o Maneco, que é o neto do coronel, a Lúcia, neta do coronel, Gaspar é o cachorro, Florípides é a gatinha, Simeão é o burro, Camaleão Alface, o detetive, e tem também um médico. Muito bem. O que nós vamos fazer? Todas essas pessoas aqui que são personagens, tá?
vão ter que decifrar o mistério. Vão ter que decifrar o rapto das cebolinhas. Então, nós vamos ver que esse texto, tá? Vai precisar do quê, pessoal? Esse texto vai precisar de figurinos. Como será que se veste o maneco? Como será que se veste o coronel? Como é que nós vamos fazer alguém, que possa ser eu, você ou qualquer um que vai participar, como nós podemos fazer que alguém, tá, seja a cara de uma gatinha chamada Florípides, por exemplo? Qual é o figurino que vou usar para explicar quem é o camaleão? Então, nós precisamos dar um jeitinho de transformar os figurinos, né, de uma forma que eles digam o que é que eles vão transmitir. Eu tenho que imaginar, fazer o meu público imaginar que realmente eu estou numa horta e que esses personagens existem, certo? Então, nós vamos desenhar os figurinos, tá? Mas tem uma coisa muito bacana aqui. Também vai ter a maquiagem teatral, tá? A maquiagem teatral, gente, ela é muito importante. Por exemplo, como é que nós transformamos uma pessoa que vai fazer parte da peça numa gata, uma gatinha? Como é que nós transformamos um menino ou uma menina no cachorro Gaspar? Vamos ter que fazer uma maquiagem adequada para formar o cachorro Gaspar. Então, a pessoa que vai fazer a maquiagem tem que colocar um focinho, tem que, no caso da gatinha, tem que colocar os bigodes da gata. Como é que eu vou diferenciar essa gatinha de um gatinho? De que forma que eu vou trabalhar o figurino e a maquiagem? Então, já aprendemos 2 elementos. Maquiagem, figurino, tá? Agora, nós vamos falar de um outro elemento, que é a sonoplastia. A sonoplastia, ela tem uma finalidade super importante. A sonoplastia, ela vai dizer pra gente a que momento serão feitos os ruídos da horta, por exemplo. Então, quando a gente vai trabalhar a sonoplastia, vejam, por exemplo, esse trecho. Na terceira cena da peça, diz assim: cena escura, é noite. Então, tá lá, terceira cena. É noite, surge Lúcia cautelosamente, espia para todos os lados e ela leva uma corda na mão. Então, quais são os elementos da cena, tá? Primeiro, tá escuro, ela chega cuidadosamente, cautelosamente, e o que ela faz? Ela espia para lá, ela espia para cá, ela vai olhando. E por fim, leva uma corda na mão. Muito bem. Aí tem a frase da Lúcia, a fala, né? Ela diz: pode vir, maneco, não vem ninguém. Cuidado, não faça barulho. O camaleão deve estar rondando por aí. Aí, aqui entre parênteses, está a descrição da cena. Aí está aparecendo como é que o maneco vai ter que chegar. Ele vai aparecer disfarçado de espantalho. Os dois se encaminham para a horta quando se ouve o coachar de um sapo. Qual é o barulho da sonoplastia que eu tenho que colocar nesse momento? O sapo. Quack, quack, né? Vai ter que ter alguém fazendo o som do sapo para poder me dizer que esta cena aqui vai acontecer. Então, a cena tem todos esses elementos para a gente lembrar. Vamos de novo? Ela tem que ter elementos como o cenário, ela tem que ter iluminação, ela precisa de maquiagem e ela precisa de sonoplastia. Então, todos esses elementos são muito importantes para descrever a cena. A peça na íntegra, pessoal, ela tá na internet, vocês têm um endereço no livro, vocês podem ter acesso a ela. O que acontece aqui? Aqui nós temos uma realidade aumentada para que vocês consigam visualizar todos esses elementos do texto e de que forma que nós vamos construir uma cena teatral. Então, é bem importante que vocês acessem o livro digital ou pelo aplicativo, vocês vão acessar esse objeto digital, certo? Então, a maquiagem, os figurinos, a sonoplastia, eu tenho que pôr o sapo coachando, tá? Então, todos esses elementos têm que ficar descritos no meu trabalho. Procurem a RA,
Veja se vocês conseguem fazer essa cena. Podem convidar algum amigo, algum irmão, alguém que queira participar e vocês vão construir. O que é mais importante para a gente aprender nesse momento? A gente precisa fazer um mapa da cena, tá? Quando vocês resolverem encenar, o que nós temos que ter nessa cena? Eu vou pegar uma folha de papel e vou desenhar, tá? Olha só, aqui está o palco. Então, eu escrevo aqui, palco. Ou, aqui, o que eu vou pôr, então? O que tá aqui? Se o palco tá ali, o que eu tenho aqui? Eu tenho o público. Geralmente, no teatro, aqui eu tenho o que a gente chama de coxias, que são alguns panos que vão dizer para mim se eu posso entrar ou se eu posso sair. E vocês vão fazer esse mapa de palco. Aqui vocês vão dizer, no caso do Rapto das Cebolinhas, onde fica a horta, onde fica a cerquinha. A peça teatral tem que ter todos esses elementos escritos. Então, o mapa de palco vocês vão desenhar. Por exemplo, o mapa do palco na cena 1. Vai depender do que o autor do texto coloca. Então, por exemplo, tá? Ela vai dizer, é noite, tá acontecendo a cena na horta. Então, o que eu tenho que ter aqui no palco? A horta em determinado lugar. Então, a gente vai ter que fazer uma explicação, um mapa desse palco para a gente poder encenar a peça, tá? Então, vamos lembrar sempre desses elementos de cena, certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.